deu uma travadinha, mas... Olá a todos os amigos e amigas, este é mais um Figura da Cidade. Hoje eu tenho um enorme prazer em receber Ben Mendes, jornalista da página Betinense, e para a gente conversar sobre os acontecimentos políticos e sociais da nossa querida Betim. Bem, um forte abraço, prazer te receber aqui no quadro Figura da Cidade. E para a gente conversar um pouco aí dessa história que você vem construindo através da página Betinense, através da sua atuação como jornalista e as provocações que vêm acontecendo em torno do mundo político. E é um enorme prazer te receber aqui para a gente bater esse papo. Álvaro, o prazer é todo meu, te agradeço muito, é uma honra estar aqui no Figura da Cidade, ao seu lado, né, que é uma pessoa que as escrituras nos ensinam a honrar as pessoas que vieram antes da gente, né, então eu sinto honrado de estar aqui. Quero de antemão pedir desculpas pelo atraso, eu estava dando aula, corri para cá, mas tudo bem, eu tenho certeza que vai ser um ótimo diálogo. Ó, que bom. Figura da Cidade acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas. E você que está nos assistindo, não deixe de participar, comentando, curtindo e compartilhando. Bem, qual que foi o momento que você sentiu que você tinha essa aptidão e vocação para poder informar de forma questionativa, de forma a juntar o papel de jornalismo questionativo, que é esse formato que você tem apresentado? Álvaro, é muito interessante que nasceu totalmente sem plano, sem planejamento. Eu estava na casa da minha mãe, era um domingo, me lembro perfeitamente, o almoço estava demorando. E como professor, eu sempre rodo a cidade, então estava dirigindo na época que eu tinha um carro, sempre passava por alguns lugares e pensava, poderia dar uma dica, fazer um vídeo para dar uma dica sobre isso aqui. Mas nunca tinha oportunidade. Certo domingo, a gente estava esperando o almoço sair, eu falo com a minha esposa, ansioso como eu sou, falei, Paula, pega a câmera aí, vamos ali que eu vou gravar um vídeo. Nós saímos, foi até o vídeo da trincheira do Santa Cruz. Chegamos lá, ela nem sabia o que eu ia fazer. Falei, liga a câmera, vamos embora. Dei a dica pro pessoal, porque ali é uma região perigosa, você está saindo ali da Marco Túlio, né, para pegar a BR, então, risco de alagamento, época de chuva. Fizemos o vídeo, fomos para casa. E aí quando chegou lá, o almoço estava pronto, eu falei, olha, vou fazer a edição. Tanto é que é o primeiro vídeo, a edição ela até é totalmente amadora. E aí eu fiz a edição do vídeo e pensei, eu vou postar, mas não vou postar no meu perfil pessoal, porque eu vou fazer outros vídeos desse sentido, assim, de dicas. Álvaro. E é até interessante que se você acompanha a página desde o princípio, a foto era minha e da Paula, minha esposa, que era a foto do casamento, a única que tinha ali no computador naquele momento. Coloquei a foto, falei, Betinense, tranquilo. Algo não planejado mesmo. Subimos o vídeo, era um domingo, me lembro que compartilhei na minha página e começou ali uns 20, 30 visualizações. Beleza, chegou a noite, fui pra igreja, quando eu volto do culto, eu esperava que assim, o vídeo atingisse no máximo 200 visualizações. Já tinha passado de 1000. Aí eu falei com a Paula, o vídeo chegou a mais de 1000 visualizações. Resumo da ópera, no outro dia fomos à casa da mãe dela lá perto da região de Justinópolis e com 2 dias mais ou menos o vídeo já tinha atingido mais de 50 mil visualizações, chegou a 150 mil e as pessoas começaram a curtir a página. Primeiro vídeo. Primeiro vídeo na página Betinense, 150 mil. Exatamente, e as pessoas começaram a curtir a página e pedir mais, aí mandaram outras coisas, poderia fazer um vídeo em tal lugar, etc. E eu comecei a fazer. Estou tentando responder a sua pergunta de como que a gente virou o questionador, né? Com perdão da ironia, Álvaro, mas o falso repórter questionador. Eu vou te explicar por que falso repórter. Depois a gente vai chegar com alguns esclarecimentos de até onde o que é o repórter, isso. o que acarreta em profissões que tem que ter certificações e outras não. Exatamente. Né, para as pessoas entenderem ali. Então eu fui, a pretensão era sempre essa, desenvolver uma... A construção então do seu caminho como repórter, como jornalista que tem juntados fatos,
foi através da trincheira do Santa Cruz. do Santa Cruz. Isso. E as pessoas começaram porque viram que foi uma página independente realmente e amadora até, começaram a mandar outras coisas. Chegou um ponto que eu falei com a Paula, que à época era só eu e a Paula na equipe. Falei, Paula, a gente está com uma página aí, as pessoas estão se sentindo representadas e elas estão enviando as demandas políticas pra gente, né? Elas estão pedindo pra gente cobrar uma ponte e tal. Vamos fazer. Tá. Só que nós fazíamos os vídeos e percebíamos, Álvaro, que os vídeos chegavam aos políticos, eles tinham noção do vídeo, mas não reagiam. Né? Não davam uma resposta ali. Qual resposta? Um ofício? Alguma coisa? Nada. Foi quando eu falei. Aí o Léo mandou pra gente, à época, olha, vocês poderiam vir aqui ao SEMAS Teresópolis, que na verdade é o CRAS, porque tá abandonado e tal, fazer um vídeo aqui. Eu falei assim, ótimo. E disse pra minha esposa, vamos fazer uma dinâmica diferente. Já que estão a classe política... Vamos convidar os políticos. Isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Ok. Eu tô vendo aqui pelo retorno, tá bombando. A gente sempre tem um público muito fiel às quintas-feiras. Eu quero agradecer. Quem estiver gostando, não deixe de praticar os 3 Cs da mídia social e da mídia digital, que é curtir, comentar e compartilhar. O seu comentário é que faz esse programa acontecer. O nosso programa ele tem o intuito de levar a informação com transparência e responsabilidade e de contar um pouco da história da cidade através das figuras que aqui fazem história. Hoje a gente recebe o repórter Ben Mendes e é com muito carinho que a gente vai abrir para os fortes abraços. Eu na apresentação, Álvaro Alvim e Alexandre Nicolau. Hoje nós estamos aqui com muitas pessoas já, o Emerson, o Silvio Bicalho manda um boa noite aí, um forte abraço para todos, a Ayala, a Luísa Dias, o Christian, o José Ramos, o Sandro Giovanni, Alexandre do Marcão, Rodrigo, Patrício, Alex Venâncio. Ixi, é muita gente. Já tem um monte de pergunta aí, daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, para a gente ler os comentários. Então, quem estiver gostando do programa, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que eu tenho certeza que o Ben Mendes vai ter um enorme prazer em responder. Ben Mendes, eu vi aí toda essa sua trajetória. Eu sou, além de uma pessoa muito participativa e integrante dessa democratização da mídia social, utilizo ela também com alguns formatos muito próximos do que você faz, que é esse formato questionativo, de apresentar as deficiências, de cobrar dos nossos governantes através dessa ferramenta que veio para ajudar a sociedade. E aí você começou você contou essa trajetória de você convidar o político para ir lá. Isso. E eles aceitaram de primeiro momento? Na verdade, foi uma convocação, Álvaro. E aí começou realmente, com o perdão da expressão, mas o inferno ali, entre aspas, da nossa trajetória, se eu posso chamar assim. Quando o Léo chama pro SEMAS, falei, olha, não dá pra gente continuar só fazendo as matérias porque estão vendo as matérias e não estão propondo resultado. O que eu vou fazer? Eu também preciso ser imparcial, porque eu não vou proteger ninguém e nem também detonar ninguém. Vou fazer um sorteio. O Léo foi a primeira pessoa com a qual nós fizemos o sorteio. Coloquei o nome de todos os vereadores. Pedi o Léo para sacudir o negocinho lá, como é que chama? A bolsa. E tiramos o nome. Foi o nome de um primeiro vereador. Falamos, olha, então esse é o vereador que vai ficar responsável então por vir aqui conhecer o problema. Porque, Álvaro, eu entendo... E o vereador, na época, levou um vereador que representava a região, Isso, né? Aí começou um problema. Começou um problema, rapaz. Porque, assim, Não, esse já é um demonstrativo do corporativismo que a Câmara tem, porque, senhores vereadores, vocês são representantes da nossa cidade. Isso. Então não dividam a cidade por representação de voto para cada vereador. Então, uma dica aí, quem que era o vereador que o você vereador, convidou? o convocado foi o Lindoar. Ô Lindoar, para esclarecimento, espero que você tenha esse conhecimento, você é vereador da nossa cidade. Quando você for numa delimitação ou numa regional que você entende que não é um curral eleitoral seu, você não precisa de
convidar ou convocar um vereador parceiro aí, seu de vereância, para ir lá. Não é falta de respeito nem com o vereador, mas sim falta de respeito com a população. Perfeitamente. E era justamente esta a minha mentalidade à época. Tanto que eu fiquei chocado pelo seguinte fato. Pareceu-me, eu acho que você é muito mais cavalheiro do que eu, você fala a questão do curral, mas me pareceu ato semelhante a bocas de fumo, assim, onde tem um traficante que vai e o outro não pode ir. Mas é verdade, foi o que pareceu. Então, só tô indo à sua boca, mas eu não tô tentando roubar os seus. Enfim, eu fiquei chocado com aquilo. Por quê? Para mim também, o vereador ele é do município. Tá certo que o vereador votado tem um número maior de votos em tal região, talvez é porque ele conheça mais aquela região ali, porém, ele é vereador do município. Para mim, eu não estaria gerando nenhum constrangimento levando o Lindoar ao SEMAS, que é do Teresópolis. Principalmente tendo sido ele sorteado. Né? Mas gerou um constrangimento danado. O outro vereador chegou lá, na época era o Carlinho Amigão. Chegou e quando nós fomos explicar para ele, aqui estávamos, né? Ele, não, conheço isso tudo aqui, conheço cada papel, então deu um probleminha. E eu entendi que não era, então, legal o trabalho que a gente estava fazendo para a classe política. Por quê? Porque nós estávamos os expondo, ou no mínimo os convocando a trabalhar. Aí começou a gerar constrangimento, aí veio polêmica atrás de polêmica, aí eu acho que você vai tratar delas adiante. Álvaro Alvim na apresentação e Alexandre Nicolau. Vamos aproveitar e falar um pouco das curiosidades do dia aí. Hoje nós temos, que é comemorado hoje, o Dia do Bandeirante, o Dia Mundial do Diabetes e o Dia Nacional da Alfabetização. Opa! O Dia Mundial do Diabetes ele é para o combate e conscientização da campanha aí global, principalmente o foco do diabetes mellitus. Em relação ao Dia dos Bandeirantes, é homenageada ao responsável por desbravar e ajudar a conquistar e proteger as terras conquistadas no início aí do nossa história. Betim, inclusive, fruto de Bandeirantes. Né? Exatamente. E também temos o Dia Nacional da Alfabetização, né? Que como professor aí também, a gente, essa questão de educação aí, tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da implantação de melhores condições no ensino e aprendizado do país. É isso aí. Entendeu? E vamos aproveitar esse momento aqui agora já lançar a pergunta do dia. Já que estamos falando de vereador, vamos fazer uma pergunta aí. Será que alguém sabe aí quanto custa os vereadores para os cofres públicos do nosso município por ano? Eu fiquei, na hora que você falou, vamos falar dos vereadores, o Alexandre que monta aí essa estrutura que é o roteiro do programa, e a gente falar em vereador hoje é quase que mexer, você ter uma representação boa com um estado paralelo, um estado de marginalidade, porque eles, além de estarem dentro de um poder organizado e constituído, eles acabam fazendo coisas que são marginais. Então eu, que tenho família, e todos aqui têm família, a gente tem muito receio em mexer com essa classe hoje, porque a gente sabe as represárias e o que eles são capazes de fazer quando a gente mexe naquele, hoje, praticamente que um antro de inércia. Exatamente, faço das suas palavras as minhas. Vamos abrir para a turma que tem perguntas, que o pessoal tá curioso para fazer pergunta. Eu tô vendo, tá cheio de pergunta aí e... Bastante pergunta mesmo. O Emerson pergunta o que o Ben Mendes achou sobre a votação unânime contra o pedido de abertura de cassação do vereador Eliseu Xavier. Opa. Só fala Emerson, porque tem vários. Emerson Raio-X Vieira. Emerson, porque senão a pessoa acha que a gente tá com não falou meu nome todo. Porque como o programa, além dele ter um foco cultural, artístico, ele também tem um foco político, e tem lideranças que acham que tem aquela cisma, né? Sim, okay. E aí tem vários Emersons e o Emerson Raio-X sempre presente. A pergunta, você repete, Alexandre? Claro, o que o Ben Mendes achou sobre a votação unânime contra o pedido de abertura de cassação do vereador Eliseu Xavier? Foi unânime? Nenhum dos 23 foram... Todos os presentes, de forma unânime, votaram
para não recebimento. Mesmo ele já tendo sido condenado em primeira instância. Álvaro, assim, nós ajuntamos ao pedido de cassação, a denúncia, as provas, né, as condenações que ele tem, ele convocando a Câmara para iniciar processo de perseguição contra mim, enfim. É o que a gente falou do corporativismo político. Isso. Né? Eu, respondendo ao Emerson Raio X, que é uma pessoa bastante sensata, eu esperava por aquilo, mas dentro de mim, a gente fica naquela esperança de que pelo menos 1, 2 vai destoar daquilo ali e vai, sei lá, ouvir realmente, ter um pouco de sensatez e dignidade. Né? Quando começou a votação, todos os presentes, assim, sem o menor, com o total descaramento, sabe? Sem o menor constrangimento, não. E detalhe, Álvaro e Emerson, que mandou a pergunta, ali eles estariam votando pelo recebimento da denúncia, não é pela cassação. Então já foi engavetado o recebimento. De cara, advogaram para o Eliseu Xavier. Foi isso que fizeram, advogaram para o Eliseu Xavier. Ou seja, o Thiago Santana fez uma leitura mais do que dinâmica, uma coisa super rápida e baixo. Enfim, era uma peça de 18 laudas. Tinha muita coisa, era substancial. Mas enfim, tudo bem, talvez seja o perfil de leitura dele. Coloca para votação e votam todos não. Todos os presentes. E tinha... Mas o pedido de cassação do mandato dele era sobre as irregularidades, quebra de decoro por ter te chamado de vagabundo? Não somente por isso. Por quê? Porque eu acho que ele ter me chamado de vagabundo, de bandido, de marginal, aí quebra. Eu quero fazer uma pergunta, é o seguinte... porque além do Eliseu Xavier, a gente sabe de vários outros que estão respondendo à mesma denúncia, que é por acharque de um trabalhador. A pessoa está lá comissionada, prestando um serviço público e sendo acharcado por quem o contratou com pedido de devolução do recurso financeiro que ele recebe. E a gente sabe, inclusive, que... aí eu vou chegar na pergunta. A gente sabe que o Daniel Costa, que é do PT, teve essas mesmas denúncias, esses mesmos problemas. Tanto que uma das coisas que ele é questionado, e o PT é questionado, de não fazer uma certa oposição e questionamento de atos que esse governo vem conduzindo, porque ele tem essa pendência que o Vitório teria... Isso aí já eu não posso confirmar, mas que teria provas para poder prejudicá-lo. Então a gente sabe. Aí a pergunta que eu queria te fazer. Porque ficou, como agora ficou um foco dessa divergência sua com o Eliseu Xavier, ficou parecendo uma coisa pessoal. Exato. Então, porque isso que eu quero te falar. Porque tem outros vereadores que têm a mesma condição que ele, que está na mesma condição. Claro que ele é um que já foi condenado. Foi condenado. O Eliseu Xavier foi condenado por primeiro, duas sentenças de acharcar mesmo, de cobrar ali propina do própria pessoa que é conhecido dele, que ajudou ele em campanha, que às vezes é até da família, ou tem vínculos familiares, ele vai lá e acharca o dinheiro dele, toma o dinheiro dele, que deveria ser o contrário, ele devia chamar as pessoas e cobrar produtividade, qualidade de serviço, empenho no trabalho, porque estava recebendo bem. Agora não, ele fala assim, eu não vou te cobrar nada, em contrapartida você me dá isso aqui. Então assim, é um absurdo o que acontece. Aí a pergunta é, esse problema, levar esse pedido de cassação foi por uma de você ter se sentido ofendido com o trato que ele te fez? Absolutamente não, Álvaro. Por quê? Porque esta questão pessoal está sendo tratada judicialmente. Inclusive as peças processuais já estão sendo produzidas. E ali o problema foi que houve quebra de decoro parlamentar, sim, né? No caso dele te ofender? Nos 3 casos, a denúncia tinha 3. Mas o parlamentar no uso em tribuna, ele... Exatamente, desculpa te ele tem imunidade parlamentar ou inviolabilidade parlamentar. A decisão, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça diz que a imunidade parlamentar, inclusive eu coloco isso na peça na hora da fundamentação, a imunidade parlamentar ou inviolabilidade parlamentar, ela é restrita aos interesses do município.
qual é o interesse do município de um vereador chegar na tribuna e falar que tal cidadão é um vagabundo? Não faz o menor sentido. Então, isso foi um dos pedidos. O outro pedido, e também o próprio ministro Galotti, o primeiro nome eu esqueci, eu sei que é Galotti o sobrenome dele, ele diz que também os excessos, ou seja, xingamentos que atacam a honra, não são acobertados pela imunidade parlamentar. Porque senão seria uma carta branca que a Constituição estaria dando para esse tipo de coisa. Né? Só que, Álvaro, quando eu fiz, porque fui eu quem fiz o pedido de cassação, o meu cuidado era justamente esse, não colocar ali um revanchismo, sabe? Uma vingança para não tornar algo pessoal. Foram 3 pedidos. O primeiro pedido foi quebra de decoro baseado no artigo da lei orgânica do município e do próprio regimento interno, que dispõe que o vereador que macular, não é nessas palavras que fala, mas que macular a imagem do legislativo, tiver uma conduta indecorosa, ele vai perder o mandato ele deve ser cassado por quebra de decoro. E a partir do momento em que você tem 2 sentenças penais condenatórias, 2, nós não estamos falando aqui, eu não quis nem falar, e não falei mesmo, da sentença que provavelmente acontecerá, mas pode ser que não aconteça em 2020, que ele tem uma audiência de instrução e julgamento marcada para 2020. Mas por que eu não falei isso? Porque nós estamos em um Estado democrático de direito. As pessoas têm direito da defesa. Né? Então eu me ative às sentenças que ele já recebeu. Ele já está condenado por 2 brilhantes e notáveis sentenças condenatórias de esfera criminal. Tem também da esfera civil, ele tem condenações na esfera civil também, todas envolvendo essa questão de meter a mão no dinheiro público. Então isso foi mais do que suficiente para determinar que é uma quebra de decoro, isso mancha a imagem do legislativo. E o terceiro pedido me envolve, mas é muito grave. A partir do momento que o vereador Eliseu Xavier fala da tribuna, e 3 vezes, Álvaro, e eu gostaria aqui, senhor presidente Clebinho Rezende, de convocar, que Vossa Excelência convoque a Câmara para iniciar um processo de investigação contra esse cara. Nós estamos em uma democracia ou nós estamos em um Estado onde isso é típico de organização criminosa, né? Você vai movimentar o poder legislativo para iniciar uma investigação de um sujeito que ele está se manifestando contrariamente. Então, eu entendi. Pode não ser só eu investigado, então, né? Porque hoje ele teve a coragem de falar isso de cima da tribuna. Mas então, será que existem outros cidadãos que estão sendo investigados? E a lei determina, desculpa só para terminar, a lei determina que os vereadores podem sim iniciar a chamada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Porém, um dos requisitos para a Comissão Parlamentar de Inquérito é que a pessoa tenha relação, a pessoa investigada tenha relação com a administração pública, e eu não tenho. Então houve ali explícita quebra de decoro parlamentar, houve muito mais do que isso, né? Mas, de forma unânime, todos os presentes rejeitaram a denúncia. Aí eu quero te fazer uma pergunta para daqui a pouco a gente vai abrir para você. Você que está aí de casa ou do trabalho, aonde estiver nos assistindo, daqui a pouco a gente vai abrir para responder as suas perguntas. Então quem estiver gostando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar este programa, que é um programa que tem um único objetivo: levar informação com responsabilidade e transparência. Bem, Mendes, depois dessas denúncias, desses conflitos, desse movimento todo em torno do nome do Eliseu Xavier, você tem fôlego e coragem para poder continuar apresentando denúncias de outros vereadores, porque eu sei o momento que você está passando, a gente vê pela mídia social, vê os acontecimentos da penúltima reunião na Câmara, como que teve que envolver polícia, teve que boletim de ocorrência, teve que fazer corpo de delito. Então, eu quero que você fale aí um pouco, porque nós precisamos de expandir, porque ali agora vai ter um processo legal em torno do nome dele, a Câmara já tirou as possibilidades do processo de cassação a partir deles, vai ter que ir através do judiciário, e vai ter que ir por força de lei mesmo, né? Não vai ser por uma decisão de responsabilidade política e de vontade de transformar a cidade. Eu queria saber isso de você, porque eu sei que você deve estar passando um momento de muito terrorismo por parte de assessores de vereadores, não só desse vereador, porque a gente sabe
que às vezes os critérios de escolha desses assessores, muitos são leões de chácara, estão ali com uma proteção. A gente falou aí da questão do cara estar ocupando um cargo que ele é governamental, que ele tem instituição, que é formal, mas que ele tem práticas marginais. Sim, você me pergunta se eu tenho fôlego para continuar. Eu só posso te responder que eu vou continuar. Eu tenho certeza que a população betinense vai gostar, não é, produção? Vamos bater palma. Vamos abrir para as perguntas que... Vamos lá, tem bastante pergunta aí. Senão eu e o Ben tem que tirar a paroímpa para ver quem fala, que os dois primeiro, falam. Claudinho e Betinho, dá os parabéns aí para todos. Obrigado. O Helder Alves Ribeiro, eu sou fã de vocês dois, acredite se quiser. O Marlon César Lanes Alves, fico acompanhando as coisas que ele faz nas redes sociais. Opa, saiu do lugar aqui. Queria saber sobre a denúncia contra ele que tem passagem na polícia, é verdade? Isso. Então queria saber vamos se a denúncia... depois, Então, vamos porque lá. uma é sequência da outra. A gente vai falando aí. Bem, né, Ben? Você vai... Pergunta aí pro convidado se a denúncia contra ele de ter passagem na polícia é verdade. Outra. Case Johnny, parabéns, Álvaro, abraços a vocês aí. Betinho de coração acompanhando, manda brasa nisso aí. É verdade essa denúncia de que ele tem uma queixa, crime ou crime ou invenção política? O vereador. Eu só sei que muito dinheiro que gastamos com esses políticos. O Câmara Municipal de Betim é uma vergonha. Isso aí tem que falar. A Patrícia Viana comentou isso. O Eni Conceição. Eu só sei que muito dinheiro que gastamos com esses políticos. Vamos lá, outra pergunta aqui. Tem uma aqui bem interessante aqui. Silvio Bicalho, gostaria de saber a sua opinião sobre o marketing excessivo desse governo. Por exemplo, propaganda milionárias falando que a saúde do município vai de vento em popa. Gostaria de saber, então... Enquanto eu estou lendo, tá vindo mais mensagem. Aí vai passando. Então, porque hoje a prefeitura não disponibilizou o valor gasto com as mesmas, já que o prazo legal já se esgotou há muito tempo. Mais uma pergunta aí, vamos guardando aí. Marcelo Soares, da boa noite, as duas importantes figuras da cidade. Que isso. Você eu tenho certeza. Marcelo Soares, se eu não estiver enganado, o Marcelo, se for você, que é lá do Paulo Camilo, que é o que pediu para te entrevistar. É mesmo? Acho que é. Se eu estiver enganado, você me corrige aí. Da Guarda Municipal? Não, o Marcelo Soares, acho que ele é servidor de Brumadinho, está cedido para Betim. Tá. Claudete Oliveira, um tatu cheira o outro. Eles jamais iriam contra seus aliados. Muito difícil um colega caçar o outro. É isso aí, ó. Olá, Luciene Maria. Olá, gosto muito de bem. Obrigado, agradeço. Pedro Moura, é possível que o Ben Mendes venha a ser candidato a prefeito? Luciene Maria, Deus é contigo. Amém. E contigo. Amém. Tem que mostrar mesmo a realidade de Betim. Luciene, parabéns. É muita pergunta, gente. Tem eu tô mais vendo aqui no perguntas. retorno, ainda Vai tem embolar pergunta. tudo. Vai embolando. Se a gente ficar, eu agradeço mais uma vez o seu comentário, a sua pergunta. Eu acho que a pergunta que ficou aí em maior evidência é a questão da de um inquérito ou de um processo de uma queixa-crime em torno do seu nome, que até é usado, virou aí um folhetinho de campanha contra a sua imagem, com a vontade de te depreciar e de... que eu acho que é gastar dinheiro para te valorizar. Pelos nossos cálculos, Álvaro, aproximadamente foi gasto... Quem que será? Quem que deve ter feito Eu acho, olha... Porque as banezinhas é caro. Cara, pelos nossos cálculos, mais ou menos, deve ter saído aí uns 5 mil reais. Que só isso, naquela gente? campanha. Eu acho que quem deve ter 5 mil reais para bancar um dia de meia hora de baderna, né? Mas eu gosto dessa pergunta, Álvaro, como todas as outras, porque tudo que querem, as pessoas que geralmente me perguntam sobre isso, querem que eu desvie desta pergunta.
Por isso que na terça-feira, quando o Marcelo, funcionário da prefeitura, ele tinha me ameaçado no dia anterior, dizendo que ia lá à Câmara Municipal com os meus papéis, mostrar todos os meus processos em um tom tentando intimidar para que eu não fosse lá para prosseguir o processo de cassação do Eliseu Xavier, e outras coisas também, que depois, outras informações que nós recebemos, que aquela baderna era para ocultar uma denúncia gravíssima que está por aí, achou que eu ia ter medo de falar sobre isso. Mas, Álvaro, isso que aconteceu comigo, e aconteceu sim, foi tema de projeto de monografia, foi testemunhado em templos religiosos, eu testemunhei sobre isso, e eu gravei assim que eu retornei de Tambacuri. Não saí fugido, igual foi dito pelo Eliseu e pelo Marcelo, não saí de lá correndo não. Vim dirigindo o meu próprio carro, com a minha mãe e meu irmão no carro, e assim que cheguei a Betim, a primeira coisa que fiz foi gravar um vídeo contando a íntegra do acontecimento. Álvaro, por quê? Porque eu tenho alunos, eu entro a casa e as empresas desses meus alunos. E o que aconteceu lá não é demérito, não diminui, não me torna uma pessoa má. Porém, eu me senti na responsabilidade, e também pelo trabalho que eu fazia na igreja, e faço ainda na igreja, à época, de esclarecer tudo, dizer tudo o que aconteceu. Bem, eu quero só fazer uma observação para quem questiona essa situação do Ben Mendes. Nós temos que lembrar que todo mundo é passivo de cometer crime. Não estou falando do seu caso. Sim. Independente de qualquer cidadão é passivo de cometer um crime. Agora, não quer dizer que ele cometeu um crime no passado, foi julgado, não é o seu caso, mas às vezes foi condenado, passou por todo aquele trâmite legal, e depois a sociedade fica condenando ele para o resto da vida. Aí o Ben Mendes teve um problema em um determinado momento. Agora ele vai ser cobrado porque ele está num novo momento da vida dele por alguma situação que aconteceu no passado. O passado foi. As pessoas se transformam, se refaz. Quem vive de passado é museu. E detalhe, Álvaro, que você muito bem pontua, eu não fui condenado, não houve condenação. Deixa eu tentar resumir brevemente o que aconteceu ali. Eu estava na cidade de Tambacuri, Minas Gerais, visitando os meus parentes. Minha avó já é uma senhora idosa. E aí eu tenho muito compromisso com o trabalho. Eu sou, como a gente chama na gíria do inglês, workaholic mesmo. Eu tinha que trabalhar, tinha que dar uma aula no outro dia, então eu falei com minha mãe, nós precisaremos sair daqui de Tambacuri no máximo 9 horas, eu tenho aula 6 horas da tarde. Ok. Meu tio chega, então, na noite anterior e fala, porque meu tio tem de fato, eu vou dizer isso em alto e bom som, porque talvez isso alimenta o ego sádico dessas pessoas. Vocês querem ouvir sobre sofrimento? Deixa eu falar para vocês. De fato, o meu primo dá trabalho pelo alcoolismo. Meu primo é um alcoólatra. Né? É isso que vocês querem ouvir? Ele dá trabalho, sim. Ele foi preso. A informação que recebemos, Álvaro, é que ele havia sido preso porque estava dando trabalho como bêbado lá e teria furtado uma banana. Ok. Porque na cidade do interior não é certo, mas tem uma prática em algumas cidades de prisão para corretivo. Sabe? Aquela prisão para dar um sustozinho e tal. Meu tio chegou à minha casa, a casa da minha avó, aliás, e falou assim, olha, fiquei sabendo que o meu primo, ele falou, o nome dele está preso. Você poderia ir comigo para buscar as informações? Eu falei, claro. Sabia que você era mais esclarecido. Exatamente, meu tio não tem leitura. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Nós fomos então à delegacia de Teófilo Otoni, que é a cidade de Tambacuri, é próximo de Teófilo Otoni. Chegamos a Teófilo Otoni, um inspetor não tinha muita informação sobre o preso, mas sabia que ele havia sido preso. Falou assim, olha, amanhã de manhã vocês vão à delegacia de Tambacuri, e lá vocês vão ter as informações. Eu falei, beleza, tio, tudo bem. No meio do caminho, meu tio falou assim, ó, vamos passar então na casa do cabo, ele falou o nome do cabo lá, que é isso, a cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, que pode ser que ele tenha informação. Chegamos à casa desse cabo, ele falou assim, olha, falou o nome do meu tio, Luiz, não tem problema em falar o nome do meu tio. Olha, Luiz, eu vou te falar porque você é uma pessoa boa, conheço a sua honestidade, mas o seu primo tá dando muito seu filho está dando muito trabalho, ele bebe e começa aí ele faz bagunça porque tá bêbado, e ele entrou ontem no meu lote e eu peguei furtando algumas bananas. Então a gente prendeu para ver se ele para de beber. Essa foi a informação que recebemos. Quando eu ouvi isso, Álvaro, eu fiquei fiquei indignado, óbvio, mas fiquei tranquilo. Por quê? Porque furto famélico, eu sei que ia ser só um susto, né? Então no outro dia ele estaria em casa para ver se mudava ali, né? Entrava talvez em uma recuperação para não ficar bebendo.
Falei com o tio, então fica tranquilo, amanhã, antes de viajar, nós vamos viajar mais cedo, então eu vou com o senhor à delegacia só para pegar as informações mesmo, nós seguimos viagem. Chegamos à delegacia, fomos bem tratados sim, o Marcelo tentou achar que eu cheguei lá, fazer, não, nós fomos bem tratados pelo recepcionista, que ele cita o nome, porque ele teve acesso privilegiado, Rodrigo nos tratou bem, só que o Rodrigo não tinha as informações. De repente, como é que é o nome da pessoa aqui? Escrivão? O escrivão estava, Sandro Veloso, escrivão, que nem ele deveria ter o nome preservado, porque teoricamente então ele foi a vítima do desacato, mas o Marcelo disse o nome dele, então estou dizendo novamente. Ele estava mexendo nos arquivos e ele presta atenção na conversa, ele tenta nos ajudar de forma muito educada, assim. Falou, vem cá. Nós entramos e ele falou, ó, eu vou ligar lá em Teófilo Otoni pra gente saber. Beleza, enquanto ele está ligando, ele falou, eu vou aguardar a resposta, você pode esperar lá fora, que eu te falo. Quando ele falou, pode esperar lá fora, eu tinha que viajar, isso precisa de ser frisado. Eu falei com meu tio, fica aqui aguardando a resposta dele, eu vou descer ali embaixo a OAB para ver se o senhor for precisar de um advogado, eu não conheço advogado aqui, então vou ver se lá na OAB se tem algum advogado, te deixo aqui com o advogado porque eu vou viajar, eu tenho que ir embora. Quando voltei, fui à OAB, falaram como que eram as questões, e eu voltei para o meu tio. Quando eu volto, Álvaro, chegou uma outra mulher para pedir também informação sobre um preso. O Sandro me chama e fala assim, olha aqui, seu primo foi preso junto com o irmão dela aqui por roubo. Para quem estudou um pouquinho de direito, existe uma diferença colossal entre furto e roubo. Furto não envolve violência. A condenação é bem leve, enfim. Quando ele falou, é furto ou roubo, aí talvez... Questionou ele não gostou, vocês desentenderam. Aí começou o problema, nós começamos a desentender, por quê? Porque ele começou a me questionar. O processo está rolando? O processo já foi extinta a punibilidade. Já tem? Não tem mais, então... Não, mas deixa eu te contar. Que o Marcelo então o questionamento deles é quanto à sua conduta. Não, eles querem vincular a sua conduta, às vezes aqui, questionativa, no caso, lá você se deu mal no caso. Na interpretação. Sim. Tá bem, igual você respondeu. Mas acontece um detalhe, Álvaro. Agora, como que eles tiveram acesso àquela forma? É a pergunta que eu tenho. Corrupção. Eu já tenho uma pergunta e tenho uma resposta. Corrupção de autoridades. Pessoas influentes que corromperam. Porque aquela foto ela fica anexada no inquérito. Exatamente. E ela não pode ser acessada. Ela não pode ser. Aquilo é da Secretaria de Administração Prisional. E aí, bandidos do poder corromperam autoridades, conseguiram aquela fotografia e acharam que iriam me chantagear. Só que não sabiam que tudo que eu queria era ter aquela fotografia, porque eu já tinha gravado live sobre o acontecimento, tinha dito que quando o escrivão me ameaça prender... Eu quero só lembrar uma coisa, que os dois últimos, o atual presidente e o ex-vice-presidente foram presos. Exatamente. O Lula foi preso por causa de movimento sindical e o Bolsonaro foi preso por causa de movimento militar. Sim. Né? Todos os dois foram presos. Então, assim... E aí, quando eu contei a história, inclusive quando o escrivão fala comigo, eu vou te prender por desacato, eu falo, não, isso não é desacato, e você está abusando de autoridade, ele começa a falar, cadê a sua OAB? Cadê a sua OAB? Me dá a sua OAB. Quando ele fala, me dá a sua OAB, Álvaro, eu não sou uma pessoa otária também, eu não sou bobo. Quando ele falou, me dá a sua OAB, imediatamente eu entendi o que ele estava armando. Entendi. E eu não tenho medo de Porque falar viu isso que aqui. você estava com discurso, com argumentação isso. de quem tinha uma técnica ou uma argumentação técnica na área. E aí eu comecei do direito. sim a gritar dentro da delegacia as seguintes palavras. Eu não tenho OAB porque não sou advogado. Por quê? Porque já que ele estava querendo plantar... Porque eles te enquadraram como exercício legal da função? Ele disse que eu desacatei, então... Mas no inquérito, você tem lá especificado Tenho. que você estava em exercício legal da função? Sim. Foram duas, um crime e duas chamadas contravenções que colocaram. A primeira, o crime, desacato. Contravenção, exercício ilegal da função é uma Isso. contravenção sem punibilidade. Você Disseram... assina um termo... porque ele disse que eu tinha me passado por advogado, mas acredite quem quiser, nem tenho a intenção que alguém acredite ou desacredite, mas não foi isso que aconteceu. Eu disse, pelo contrário, está nos autos, que eu disse e gritei o tempo todo que eu não era advogado. Mas aquilo ali, a situação já estava de uma forma que eu sabia que daria no que deu. Então foi acusação por desacato, como crime, por dizer que era advogado sem ser, seria contravenção, e ele coloca um absurdo que é o seguinte:
não oferecer identificação. Como que eu vou oferecer uma identificação de algo que eu não sou? Entende? Então, se eu não sou advogado, eu não tenho OAB, óbvio. Então, enfim, mas... Não, uma é duplicidade da outra. Deu aí. Vamos fazer mais uma Antes de abrir aí, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a sua avaliação do chefe do executivo do município, o prefeito Vitório Medioli? Depois que você responder, qual a sua avaliação do atual gestor municipal? A minha avaliação, Álvaro, é a pior possível. E nem sempre foi assim, né? Por quê? Porque quando esse senhor se propôs a ser o gestor, o prefeito da cidade, despertou uma certa esperança. E eu ouvia entre as pessoas dizer assim, não, mas ele tem muito dinheiro, então assim, não precisa da prefeitura. Ele está vindo por amor mesmo, por dever cívico, enfim. E outra coisa que as pessoas falavam também era justamente pelo o sucesso que ele tem como profissional, como empresário. Né? Mas foi a maior decepção. Então, quando eu senti, através do vídeo do SEMAS, quando nós entramos dentro da prefeitura e nós fomos tratados de maneira absolutamente truculenta por uma secretária, eu entendi, pera, calma, então tem uma coisa errada aqui. Por quê? Porque um governo que se impõe pelo medo, esse governo não presta, essa é a verdade. Então, a minha visão do senhor Vitório Medioli, prefeito de Betim, é uma pessoa que amedronta as outras. E isso não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. O fato de você ouvir... Desculpa, eu tenho que falar pra você, senão daqui a pouco... Não, pode falar lá. É lá mesmo. Ok. O fato de alguém falar comigo direto, as pessoas falam comigo assim... Bem, Mendes, mas você não tem medo? Isso pra mim soa absurdamente mal. Por quê? Porque se você tem medo, então quer dizer que nós temos um gestor do qual as pessoas que é terror, ele tem que fazer medo para ser exatamente. Então, no que depender de mim, politicamente, eu farei todo tipo de campanha para que esta pessoa, Vitório Medioli, não seja reeleito, porque politicamente faz um mal para a cidade. É um mal. Não se recebe respeito através de medo. Gestores públicos, pessoas públicas, sejam funcionários públicos, agentes políticos, eles devem ser respeitados por trabalhar para o povo com um afeto à democracia e não batendo em mesa e aterrorizando as pessoas e promovendo todo tipo de medo. Quero pegar um gancho. Eu acho que dentro das pessoas que estão nos acompanhando aí, tem uma figura que estava comigo. Essa semana eu tive uma reunião, inclusive tinha uma pessoa que era ligada ao Vitório Medioli, ao governo, fez um terrorismo, falou assim, olha, não queira ser inimigo do Vitório Medioli. Ele não aceita oposição. Você vê isso partir de uma pessoa que está sendo paga com o meu salário, para mim. O cara que está sendo pago com o meu salário, querer me aterrorizar e colocar medo em mim. É uma coisa absurda. E ficar repetindo, eu não vou citar o nome dele para não denigrir a imagem, que é de comum essa citação de todos os que estão ao entorno, ocupando cargos políticos e recebendo dinheiro público pago por nós, dizer eu não sou político, eu não faço política. E são atores políticos que ocupam cargos políticos recebendo dinheiro pago por nós. E eu tenho um recado para essas pessoas e para o próprio prefeito, enfim, todos que o cercam. Eu não tenho medo do Senhor. Ninguém da equipe da Página Betinense tem medo do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus disse, Álvaro, eu sou cristão, e Jesus certa vez, quando foi convidado para ir a Betânia, Tomé, que era o seu discípulo, disse para ele, você é doido? Ainda ontem te buscavam matar em Betânia, você vai para lá de novo? Jesus disse para ele assim, não são 12 as horas do dia? Quem anda durante o dia não tropeça porque vê a luz do dia. Nós andamos na luz, nós andamos na verdade. Quem fala a verdade não tem medo. Quem fala a verdade não tem medo de nenhum ato de terrorismo, nada. Então, o meu recado para Medioli, seu governo e a sua tropa é, nós não temos medo de vocês. Por isso que nós vamos continuar. Esse espaço, figura da cidade, é um espaço plural e democrático. Quero dizer que todas as pessoas que estão sendo citadas aqui estão convidadas para vir aqui fazer os seus relatos, as suas defesas e apresentar as suas vontades de transformar Betim. O intuito do Figura da Cidade é levar a provocação para
que a nossa sociedade cobre os nossos políticos e para que os nossos políticos tenham essa vontade. Então aqui, ó, tá convidado o nosso prefeito Vittorio Medioli, os 23 vereadores vão vir aqui, eu vou dar com muito carinho o troféu Figura da Cidade, espero que eles se considerem figura da cidade para que nós possamos recebê-los. Vamos abrir aí para o pessoal? Primeiro eu ia fazer uma pergunta aqui da Paula Marques. Eu acho interessante as matérias do bem, mas eu tenho uma curiosidade como ele se mantém. Quem banca ele para ficar disponível para fazer essas matérias? Já recebi denúncias que quem banca ele é o procurador da cidade, Bruno Cipriano. Ô Paulo, com todo respeito à sua pergunta, até porque como professor eu tenho muito respeito a perguntas, são as dúvidas que movem o mundo. Mas não faz muito sentido a sua pergunta. Sabe por quê? Se você ir... Álvaro, desculpa, Álvaro. Não, você tem que falar para ela, para a Paula que fez a pergunta. Pode ficar à vontade. Paula, se você ir à página do procurador Bruno Cipriano, você vai ver que tem um vídeo lá, na página dele, que foi totalmente editado. E ele me chama de semeador do mal. Lá na página dele, porque era na audiência pública, naquela audiência que, ao meu ver, queriam promover a baderna que promoveram na sessão de terça-feira, tentando me desestabilizar, porque nós estávamos contra, e nessa época você também se manifestou contra o fechamento da UAS 7 de setembro, e na audiência pública eu me manifestei. Quando o procurador Bruno Cipriano foi manifestar, primeiro que foi uma audiência heterodoxa, Álvaro. Geralmente audiências públicas são o seguinte, fala primeiro a prefeitura ou o agente público, depois as pessoas do povo, né? Nessa não. Falou primeiro o povo? Nessa foi a audiência pública é para apresentar o projeto para a população, não é para a população falar o que a prefeitura deve fazer. Exatamente. Não. Nessa foi a população primeiro, depois... Bem, te interromper, Pois não. porque é o seguinte, eu não fui na audiência pública e não irei em mais audiência pública em Betim, porque eu sei que a Câmara dos Vereadores virou um circo. Sim. Um verdadeiro picadeiro de palhaço, não do palhaço artista, mas do palhaço de forma pejorativa. Porque o que eles fizeram na audiência pública que discutiu o projeto de levar um lixo, um lixão, um centro de compostagem para a Vaz das Flores, o que eles fizeram foi ato de quem não tem nenhum compromisso com a sociedade, com a população betinense. Levaram fanfarra, levaram apenados para poder atrapalhar. Foi assim uma decepção. Daquele momento em diante eu falei assim, Betim está sendo pessimamente representado. E não faz sentido a pergunta da Paula, né? Paula Marques. Isso. Por quê? Porque quando o procurador começou a falar, então eu acho que eles apostam no meu temperamento, que eu sou uma pessoa temperamental, então eles acham que eles vão me desestabilizar e eu vou me portar como eles se portam, né? O procurador começou a fazer ataques pessoais a mim, dizendo que eu era uma pessoa pretensiosa, enfim, e começou a fazer ataques pessoais. Álvaro, eu aprendi o seguinte, você enfrenta uma pessoa frente a frente, cara a cara, não é? Quando ele começou aqueles ataques pessoais, a audiência pública não é para ele ficar me atacando, eu só era um participante, eu virei de costas para ele. Quando eu virei de costas para deixar ele falar os impropérios, não fez mais sentido, porque seria covarde demais, né? Você ficar atacando alguém que está de costas para você. Virei de costas, ele terminou os ataques pessoais. Aí quando ele voltou a falar do que era interessante para a cidade, do que ele estava ali para falar, eu virei de frente. Enfim, estou eu no outro dia na minha casa, recebo a notificação, vídeo. Por isso, Paulo, aqui não faz o menor sentido. Vídeo do procurador todo editado. Aí ele fala que eu sou semeador do mal, que eu sou bancado pela velha política, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então ele não tem como ele me bancar. Sabe quem me banca, Paulo Matos? São os meus alunos, eu trabalho, sabe? Eu tenho trabalho. Isso pode soar estranho para algumas pessoas da classe política, não são todas, porque as pessoas acham que a gente é contra. Não, os funcionários, tem funcionários exemplares ali. Mas a classe política que não gosta de trabalhar, são eles que acham que tem que ter sempre alguém bancando, usando o dinheiro público para deixá-los à toa. Não, no nosso caso não. Eu trabalho, o Léo trabalha, a equipe trabalha. Tanto é que... É uma vocação. É uma Você vocação, tem uma vocação. nós fazemos voluntariamente isso. Vamos abrir de novo, eu tô vendo que tá bombando. Tem pergunta demais aí hoje, hein, produção? Tá falando que o coronelismo da atual gestão mentirosa é uma vergonha nacional. Pior é não termos vereadores que honram as calças
para fazer seu real papel. Isso o Alex Bezerra dizendo. Ó, Verdade. forte abraço. Uhum. Tem muita pergunta, né, Nicolau? Tem Hoje a gente muita não vai pergunta. conseguir. Você não fez uma seleção aí de Não, algumas? e tá tão interessante que o Silvio Bicalho está dizendo o seguinte, é a primeira vez que eu vejo isso aqui, vai ter de ter a segunda parte dessa entrevista. Olha, eu quero deixar vejo bem isso. claro que se não foi respondido aqui, não foi lido o seu comentário, é por causa do número muito grande de comentários que está chegando. Porque eu vejo o pessoal reclamando que há seletividade na live em que o Vitório Medioli faz. Então, quando há perguntas que são questionativas ou que poderia deixar ele ali sem conteúdo de resposta, elas não são feitas. Aqui nós não temos critério de seleção. Tem, Alexandre? Eu acho que o Claro que Alexandre não. tinha feito uma pergunta acho que Aí tem a pergunta da propaganda. semana. Não, Sim, tem a propaganda. perguntinha. Ah, não, isso é o Silvio Bicalho. Ele Aham. fez uma pergunta que é importantíssima, porque a gente está num momento de calamidade financeira, perdendo vários serviços de extrema importância, ameaças de fechamento de 150 leitos do Hospital Regional, ameaça do Hemomílios, o fechamento da UAI7, que é um pesar que vai ser irreparável, e isso vai ficar aí na conta dessa gestão. Isso. Então ele te pergunta, o que você acha dessa despesa Isso. com E eu queria propaganda? completar essa pergunta dele aí, que é uma curiosidade. Por que não se mexeu na Câmara também na hora que foram selecionadas essas coisas que o prefeito colocou? Alencou, em momento algum, a gente ouviu falar em repasse para a E Câmara. que mexer era o no maior orçamento da repasse. Câmara. É mexer no orçamento, que inclusive é a 60 pergunta milhões de por hoje. ano. Porque o couro tem que ser no lombo do povo, né? Não vai tirar deles, né? Respondendo ao Silvio, o Silvio está perguntando a resposta, porque nós protocolamos um ofício, porque eles falam o seguinte, é engraçado. Ah, mas você confronta demais, não é assim. Falei, tá bom, reuni a equipe, falei assim, tá bom, vamos fazer então do modo ortodoxo, vamos fazer um ofício, vamos perguntar quanto foi que custou as propagandas da Rede Globo lá que fizeram e onde estão os 450 médicos. Os ofícios não foram respondidos até hoje. Sabe onde eles estão? Parados no gabinete do Vitório Medioli e parados no gabinete da Bianca Cristófari. Não podem responder porque se responder, Álvaro, estão comprometidos. Tem uma outra repergunta ali que foi interessante. Ok, pois não. Tem possibilidade de uma candidatura sua a prefeito ou a vereador? Eu acho que ou a qualquer outro cargo público? Todas as vezes que eu sou perguntado em relação a isso, Álvaro, eu digo o seguinte, eu estou muito feliz como repórter, eu tento manter esse foco, né? Porque nós temos um trabalho que ele precisa de ser um trabalho desligado de pretensões pessoais, né? Então, Mas pode acarretar. sim, não, mas é a segunda parte. Porque toda essa movimentação sua, eu Aham. também nunca tive pretensão Aham. política. Eu não estou aqui para ser entrevistado, mas fazer só uma reflexão, Aham, aham. porque a sua trajetória, eu passei por não com a mesma ascensão que você tem, estou aqui para te valorizar, Muito obrigado. mas quando eu comecei a fazer algumas matérias na rede social, surgiu esse questionamento e várias pessoas se aproximando para uma possível candidatura. Sim. Então, eu acho que esse trabalho seu acaba te levando Sim. a uma possibilidade. Isso. E aí eu acho que tem muito essa vontade das pessoas Isso acontece. saberem se há essa possibilidade. Isso acontece. E a segunda parte, como agora nós estamos focados ali em fazer essas reportagens, mostrar realmente como que funciona o sistema político, infelizmente podre da nossa cidade, mas não é algo que eu fuja também da responsabilidade. Álvaro, não é algo que eu quero levar para o meu travesseiro e ficar assim, não. Porque senão eu vou começar a selecionar, entende? Assim, olha, eu vou... Você vai mudar de objetivo. Exatamente. Então, Então, assim, pronto. não é algo que eu fuja. Se Tá for respondido. conveniente para o município, tá ok também. Esse é o Figura da Cidade, tem o intuito de levar arte, cultura e cidadania. Na apresentação, eu, Álvaro Alvim, e Alexandre Nicolau. hoje a gente tem aí na produção também o Leonardo. O Tá Léo lá, tá sendo força transmitido demais. aqui, ó. Quero mandar um forte abraço a todos os seguidores da página Betinense, uma página importantíssima no caminho de informação e de trazer mesmo uma informação com seletividade, com argumentação da página Betinense. Vamos lá, Alexandre Nicolau? Vamos lá. Nós temos aqui a agenda cultural, aqui falar um pouco da agenda cultural. Porque Se as hoje a perguntas- agenda cultural estiver grande, vamos reduzir. Vamos, não, tá bem curto, é rapidinho. Só Sim. vamos fazer o seguinte, relembra qual que é a pergunta para a turma.
a pergunta do dia: quanto custa os vereadores para os cofres públicos por ano? Ó, por ano. Então, quem souber aí qual que é o orçamento gasto na Câmara, que a gente vai fazer também um paralelo do que esse orçamento poderia fazer futuramente. Não sei se aqui nós vamos ter tempo, mas eu coloco essa reflexão aí. O que esse orçamento poderia ser enxuto e o que esse orçamento poderia afetar diretamente a sua vida. Nós temos aqui a agenda cultural do Bar do Lado B, como sempre, hoje, né? A Quinta Raiz, aquele joelho de porco, e o rock and roll que sempre tem. E porque a boemia não pode parar. Tem também o Hugo e Guilherme na Prime Show, que é no dia 14 e 15. E também o Pagodinho Society, no domingo, das 14 às 21. Lá no Pezão Esporte Bar. Aí é bom. Então é esse daí que ficou como agenda cultural, e temos muitas perguntas aqui. Vamos lá, vamos para a pergunta, porque o público gosta de participar e eles que fazem o programa movimentar. Então vamos mandar o Silvio Bicalho aqui, uma curiosidade que também daria uma ótima matéria. Vocês sabiam que o auxílio alimentação na Câmara é de R$ 755, enquanto a Prefeitura é de 230? Por que acontece isso? Tem uma pergunta muito interessante aqui. Então, só para... Bem, Mendes, quantos processos membros de atual gestão executiva e Câmara de Betim já entraram contra a sua pessoa? Legal, boa pergunta. Ameaças inúmeras, mas até agora não recebi nenhuma intimação judicial. Inclusive, estão rolando aí promovendo algumas fake news nas redes sociais, dizendo que tem liminar já contra a página. Não tem, não tem. Então, até agora não foi oficial de justiça. E se só para explicar, isso não chega via correio não, viu, gente? É um oficial de justiça e bate lá na casa da pessoa. Exatamente. Se ela não tiver, ele fica, vai, volta, vai, pergunta para vizinho, ele tem a obrigação de entregar a intimação. Isso. Detalhe importante dessa pergunta é o seguinte: já que estão dizendo, porque no banner, Álvaro, estava escrito ali: criminoso se passa por repórter, falso repórter em Betim. Porque se vocês sabem que eu sou criminoso e estou passando por falso repórter em Betim, por que vocês, com o poder que têm, não denunciaram? Não. Outra coisa que é válida para essa reflexão: se você fosse criminoso, você não ia estar se expondo tanto. Não é verdade? Você ia estar acuado. Olha, o crime busca lugar escuro e silencioso. Não busca refletor, nem aonde você tem voz. Tem um comentário aqui da Luciane Maria que diz o seguinte, é um comentário engraçado: se te baterem ou ameaçar, já sabemos quem foram. Já bateram, infelizmente, né? Infelizmente já bateram. É algo que eu falo com muita dor, mas já bateram. Então, vamos lá. Defender a liberdade de imprensa é defender a democracia. Sim. Isso o Matheus Rosendo que fala aqui. E o Matheus Rosendo falou também que... Matheus sempre nos acompanha. Que 65 milhões que custa Olha! Por ano a Câmara Municipal. Então ele está aí falando essa resposta. Será que é mais? Será que é menos? Será que é isso mesmo? Dá até para tomar um café, né? Nós sabemos que para ser candidato a pessoa precisa de estar filiada a um partido. Eu vejo aí as pessoas provocando muito uma provocação muito grande pessoal a você, de pessoas que te querem ver candidatos. É necessário uma filiação. Uhum. Quando a pessoa é candidata a prefeito, também tem que ter a filiação e a vontade do partido em âmbito estadual e municipal. Ser candidato a prefeito não basta só a vontade individual e de um grupo que quer. Uhum. É necessário uma construção política e partidária. E aí, se isso for acontecer, você tem tido conversas em torno com partidos que hoje têm atividade na cidade? Álvaro, não tenho filiação partidária. Já fui sim convidado por partidos para conversar. Alguns partidos convidaram inicialmente, porém tacitamente retiraram o convite depois,
Por quê? Porque toda vez que eu recebo um convite para conversar com alguém, eu entendo que é um diálogo, isso é válido, é muito bom. Então eu estou sempre aberto para conversar com quem quer que seja. Mas, assim, até agora não tenho filiação partidária, ninguém da equipe tem filiação partidária, mas os convites eles vêm. Vamos lá para mais perguntas. Quem estiver gostando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. A gente já está indo para quase 1 hora de programa. Vamos abrir aí para as últimas perguntas, para que a gente possa daqui a pouco encerrar, porque eu tenho um enorme prazer em apresentar o Figura da Cidade todas as quintas-feiras, mas tem hora que é preciso acabar. O Silvio Bicalho fala que é 3% do orçamento, o custo. O Alex Bezerra fala que é 6% do orçamento. Aí eu gostaria que vocês aí falassem pra gente qual que é, se é em porcentagem, se é um valor fixo. É um percentual constitucional que tem que ser repassado para a Câmara. Mas a Câmara, ela tem uma organização interna que ela pode enxugar os recursos para que esse repasse não tenha o valor lá. Tem um valor máximo, mas você não precisa trabalhar com ele. A Câmara Municipal, mesmo com o orçamento que o município que é um orçamento enorme, ela trabalha com teto máximo. Inclusive, a Câmara poderia, permitido pela lei, reduzir o número de vereadores para 17, geraria uma economia de cerca de 25 milhões, mas eu duvido que espontaneamente isso vai acontecer. Né? Porque isso é uma força política, né? Uma relação política. Sim. O governador pode fazer isso? Me tira essa dúvida. Não sei se essa redução vinha imposta, não, né? Não, é decisão do município. No município. Porque ela, na verdade, eu mesmo, até respondendo a minha própria pergunta, Okay. é porque ela é de acordo com o número de habitantes. Isso. Então, o número de habitantes é que gera a quantidade de cadeiras. Então, gente, vamos abrir para as últimas perguntas. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do Ben Mendes, do Leonardo, que é da equipe da página Betinense, e a sua presença aí do outro lado, que é a mesma coisa de estar aqui presente com a gente, e ressaltar que todas as quintas-feiras eu tenho um enorme prazer em apresentar o Figura da Cidade para vocês. O Alex Bezerra pergunta: Ben Mendes, qual a sua opinião sobre uma cidade governada por um prefeito condenado, aonde tem assessor condenado na máfia, das ambulâncias e a Câmara também com vereador condenado e nenhuma CPI? Terminou a pergunta? Sim. Olha, eu acho que a partir do momento que alguém é condenado, ela deve cumprir a sua pena pelo sistema judiciário brasileiro. Né? E também, se a pessoa cumpriu a sua pena, ela deve ser reinserida na sociedade. É essa a minha visão democrática. Né? Não sei de quem ele está se referindo, qual é o processo que ele está se referindo. Eu só posso dizer que nós, ou sejamos cidadãos ou agentes públicos principalmente, nós devemos zelar pelo bom exemplo. Né? Uma condenação criminal não necessariamente... É um bom exemplo. Exatamente. Né? E também eu não posso falar aqui que uma vez que você recebeu uma condenação criminal, que a partir de então você tem que ser retirado da vida pública. Não. Mas, gente, nós não podemos esquecer que nas relações políticas existem desafetos políticos. A pessoa pode inventar um fato e abrir um processo. Então, tem que esperar tramitar, julgar. E aí, se houver mesmo provas, condenação, a pessoa vai cumprir. Exatamente. E outra coisa, se ela está em exercício de mandato, ela não tem impedimento, ela não tem legalidade de exercer aquela função. Então, se o Vitório Medioli responde processos, que sejam quais forem, que são vários, se você entrar, se você vê o número de processos que o Vitório Medioli responde, você fica assustado. Ele e vários outros vereadores. Então, assim, tem que ter o trâmite da justiça, e o que a gente espera é que a justiça seja justa. Exatamente. E precisamos, em uma democracia, confiar nas instituições. Nas instituições. Né? Então vamos para a última pergunta aí, que é do Vinícius Marcondes Belchior. Qual vereador... fizemos propaganda sua aqui já hoje, viu? O Vinícius é lá do bar do... É o Vini. Exatamente, o bar lá do B, lá, que todo dia toda quinta-feira tem aquele joelho de porco. Então vamos lá, a pergunta do Vini aí. Qual vereador você acha que é compromissado com nossa cidade? Olha, essa pergunta me foi feita essa semana. Por quê? Toda unanimidade
é burra, né? Diz assim, não é possível que todo o 23, sistema... não tem dos 23 ali, um com vontade. Exatamente. Eu penso, Álvaro, que a partir do momento, Álvaro e demais que estão aqui, a partir do momento em que você se dispõe a ser um representante do povo, a única coisa, não a única, mas uma das coisas que você não deve ter é omissão. Né? Então, a partir do momento em que existem 23 vereadores e todos eles estão omissos, eu acabo tendo que dizer que é uma unanimidade de pessoas que precisam de deixar de ser pessoas públicas. Porque pode ser que ali tenha um vereador que seja de fato honesto. Tem, claro. Eu não recebi, tem vereadores que eu nunca recebi denúncia nenhuma sobre eles. Os que eu recebo eu publico. Então essa pessoa pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa moralmente adequada, mas ela está errando por ser omissa. A partir do momento em que tem o interesse da sociedade, por exemplo, contra o fechamento da UAI7, gente, aquilo foi claro que a sociedade betinense não aprovou. Então tinha que ter aparecido pelo menos um vereador, né, esse vereador que é honesto aí, que não está comprometido, que não tem medo do manda-chuva, ele poderia falar o que? Não, olha, eu vou ficar do lado da população. Quando ele opta por não ficar do lado da população, ele está sendo omisso para mim. Ontem não, terça-feira também, mostra, aí sim o negócio quebrou. Por quê? Porque depois de ter lido uma denúncia provando que o vereador Eliseu Xavier tem 2 condenações criminais, quebrou o decoro parlamentar inequivocamente, e todos votam em não, se eu precisava de uma certeza de que todos precisavam de ser ali renovados, anteontem essa certeza me foi dada. Ó, nós temos uma pergunta da produção. Vamos lá, produção? É porque o Marcão Vila Verde, ele reclamou aqui que a pergunta dele não foi feita. Então faça. Pergunta se ele conhece o Ciro Pedrosa. Ciro Pedrosa é um ex-deputado da cidade de Betim. Irmão do Carlyle. Irmão do Carlyle. Pois é. Não, mas você tem alguma relação? Eu acho que a pergunta dele, ele não soube fazer a pergunta, que na verdade ela não foi tão direta. Ele deve estar querendo perguntar, não sei, vou fazer por você, o cara assistente. Ele deve estar querendo, de uma forma assim, irônica, ou não soube formular, é saber se você tem alguma ligação política ou se a página betinense tem alguma ligação com a família Pedrosa. Porque quem tem ligação com o Ciro, a gente sabe que tem ligação com toda a família. Nunca nem vi Ciro Pedrosa, a não ser pelos jornais, como deputado pela cidade. Se eu não soubesse que tinha sido deputado pela cidade, significa que eu não estaria qualificado para participar do debate político. É o que eu posso responder. Então é isso, é que a pergunta ficou um pouco subliminar. Essa é a palavra, a resposta foi clara. Eu quero só pegar um gancho nessa pergunta que o Vini lá do lado B fez, quanto a pergunta de se existe um dos 23 vereadores. Generalizar é muito difícil, a gente sabe, mas aí eu te pergunto, aonde estava um desses 23 vereadores quando foi fechado as escolas de tempo integral? Onde estava um desses 23 vereadores quando foi fechado a UAI7? Onde estavam eles quando a gente estava fazendo a luta em torno da Vaz das Flores para não levar o lixão para lá? E aí eu te pergunto, esses vereadores, eles ainda não conseguiram ter asa para voar também por medo dessa assessoria que faz, já fizeram comigo, já fizeram com o bem, olha, tome cuidado, você não tem medo, é muito perigoso mexer, porque o atual governo não tem oposição, eles têm inimigos, então às vezes, e para você estar no mandato hoje, vereador, e fazer uma oposição a esse governo, você tem que ter 3 coisas, ser honesto, porque se você tiver alguma desonestidade, você não vai conseguir fazer, porque eles vão chantagear. Eles vão ter documentação para te prejudicar. Você tem que ter transparência e tem que ter legalidade, porque não pode se fazer nada sem legalidade. Sim. Então, eu também sou da sua mesma opinião de que a gente pode generalizar aquelas 23 inércias sentadas na cadeiras, pagas com uma fortuna de nós contribuintes. Sim. Produção, tem mais perguntas? Tem um comentário do Júnior Fonseca aqui, e que ele fala: infelizmente vocês falam do prefeito condenado, mas gritam Lula livre. Expliquem. Vocês quem? Quando que ele já me viu gritando isso? Olha, eu postei uma matéria essa semana
falando do Lula livre e das influências políticas que o Lula poderia ter. Eu acho que o processo judicial tem que ser cumprido e que o Lula, estando livre, tem influência na política nacional, inclusive na política municipal. E eu acho que tem mais pergunta aqui. Bem Mendes, isso é o Silvio Bicalho que pergunta. Bem Mendes, você sabe onde o pastor Marcelo está lotado? Olha, eu sei que o pastor, ele está chamando de pastor Marcelo, então eu vou chamar de pastor Marcelo também. Eu sei que durante 2 dias, seja uma quinta-feira e uma sexta-feira, ele passou o dia inteiro me perturbando no WhatsApp. Eu acho que estava sendo pago com dinheiro público. Marcelo Soares, um forte abraço. O dia que você quiser aqui, a gente recebe também para você dar seus esclarecimentos desses fatos aí, de toda essas situações. Vamos encerrando, gente? Vamos encerrando. Hoje o programa foi adverso, a gente estendeu e foi um enorme prazer receber essa grande figura da nossa querida Betim, Bem Mendes, Leonardo e a nossa produção. Um forte abraço a todos que nos acompanhem. Manda o seu recado aí pra gente finalizar. Gostaria de agradecer a você que acompanhou, agradecer você, Álvaro, pela oportunidade. É uma honra para mim, tá, estar aqui. Quero agradecer o Léo, que está aí junto, a equipe toda, a Patrícia, os meninos que estão assistindo, a minha esposa. Muito obrigado. E a você que nos tolerou aí por 1 hora. Hoje a gente fala em esposa. A minha esposa sempre está trabalhando nesse horário. Hoje ela estava aí ao vivo. Que bom. Aí, Ala, um forte abraço. Daqui a pouco estou chegando em casa. Eita!